de uma mudança tática, não precisava nem de mudar jogador, nome de jogador. Eu me lembro muito bem que durante o jogo ali, no final do primeiro tempo, eu falei, olha, como eles jogam numa linha de 5, o Bruno Henrique estava muito aberto como um ponta mesmo, e impede a passagem do Ayrton Lucas. É um modelo de jogo do Sampaoli. O lateral vinha muito por dentro, nessa construção. Acho que para esse modelo o Felipe Luiz constrói melhor, vira um meia. O Ayrton Lucas precisa de campo, de velocidade, para botar a velocidade dele. E aí o Bruno Henrique ficou muito aberto. Aí eu falei, ó, de repente traz ele para dentro e dá esse corredor, ele junto com o Gabigol, relembrando realmente aquele modelo que o Jorge Jesus fazia, né? Um volante, que era o Arão, foi o Alan. 3 meias, Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro, com 2 atacantes. O 4-1-3-2. Só que assim, o corredor não ficou, né? Pro Ayrton Lucas. Porque o Gerson que ficou mais pela esquerda, o Ayrton Lucas ainda se adiantou um pouco mais, mas muitas vezes por dentro. Acho que esse ajuste o São Paulo ainda pode até fazer. O Gerson vir para construir e deixa o corredor pro Ayrton Lucas, que na minha maneira de ver fica muito bom. E isso funcionou logo no início. Mas esse gol, que foi fundamental para dar essa vantagem, ao mesmo tempo deu um certo alívio para o Flamengo, para os jogadores em campo, que eu acho que eles diminuíram um pouco aquela intensidade para buscar o segundo e o terceiro. Encaixotou de novo na marcação e não teve grandes chances novamente. O Flamengo continuou propondo, sendo protagonista do jogo, os números mostram isso, mas não transformou isso em grandes chances de gol. Isso pode ser trabalhado pelo São Paulo, principalmente para o segundo jogo, que, na minha maneira de ver, o Arce vai mudar um pouquinho a estratégia dele. O Oswaldo Pascoal, antes de começar o programa, não estava dando muita bola para a coisa da camisa pesada do Olímpia. O Olímpia, a gente falou ontem aqui, né? Tricampeão de Libertadores, poderia ser tetra, porque em 2013, contra o Atlético Mineiro, no único título do Atlético, estava com a taça na mão até o finalzinho, até o gol do Leonardo Silva. É uma camisa pesada e, com um detalhe, venceu essas 3 Libertadores e a gente não se lembra de times fantásticos. É assim mesmo, na base da luta, da raça, do coração. Porque todas as vezes que eu escuto alguém falar negócio de camisa pesada, eu me lembro do Tostão. O Tostão, ele me contou uma história que quando ele chegou na seleção brasileira, ele fez o primeiro jogo na seleção brasileira, perguntaram a ele se ele sentiu o peso da camisa da seleção brasileira. Ele falou, não, é tudo a mesma coisa. Essa aqui da seleção e a do Cruzeiro, elas pesam a mesma coisa. O problema é o recheio, é quem vai dentro. A personalidade de quem vai vestir a camisa. Essa é a diferença. Mas não tem uma mística? Todos têm. O Olímpia jogando lá no Defensor del Chaco, você acha que não vai ter 35 mil pessoas lá? Por baixo. 40 mil pessoas lá para ver o jogo? Né? A gente já foi lá no Defensor del Chaco. É osso para jogar lá, hein? É osso. Não é mole para jogar lá. Mas o time do Flamengo é muito cascudo. Muito cascudo. Vai entrar. A mudança tática que o Zinho pedia no primeiro tempo, que foi feita para a etapa complementar, porque o Zinho é um dos gênios do futebol, ela surtiu efeito imediato. Sabe por quê? Porque o Gabigol não estava jogando como... O Gabigol não era centroavante no jogo, no primeiro tempo. Sim. O Gabigol não foi centroavante e o Bruno Henrique não foi centroavante. O que acontecia? Tinha que chutar de fora da área. As melhores oportunidades do Flamengo foram de fora da área. Porque o Gabigol vinha pegar a bola no pé do zagueiro, no pé do volante. Não precisa. E o Gabigol vinha pegar a bola no pé. Sabe por quê? Ele fica ansioso. A bola não chega e o centroavante dá aquela... Sabe que o centroavante gosta de estar com a bola perto, né? Então ele foi lá buscar, ia lá buscar a bola lá no pé do zagueiro, lá no pé do volante. Não precisa. Aí vem, traz pra cá o Bruno Henrique de centroavante. É só notar o posicionamento do segundo tempo inteirinho, onde é que ele jogou. E aí o Gabigol joga na zona que ele gosta, de flutuar entre a meia ponta pela direita e a meia ponta pela esquerda. E aí ele foi trabalhando, conseguiu o passe. Daqui a pouco a gente vai ter entrevistas do presidente Landim, do Sampaoli, de alguns jogadores, falando ainda do Pedro, que ontem, suspenso pelo próprio Flamengo, não fez parte da delegação, não estava à disposição do Sampaoli por opção do clube. Mas, Mauro, para a gente não sair desse assunto... Pensando no Bruno Henrique, jogando como fez ontem no segundo tempo, mais centralizado, o Pedro não passa a ter mais um concorrente ali na briga pela centroavância? Sim, até porque, assim, já está muito claro que
o Sampaoli prefere o Gabigol pelo jeito que ele joga, a mobilidade, sair da área, etc. Mas não vai abrir a mão do maior reforço que ele recebeu esse ano, que foi o Bruno Henrique se recuperar e voltar a jogar o que ele está jogando. Então, assim, essa dupla é titular. E uma hora ele vai botar o Bruno Henrique de lado, depende, como disse aí o Zinho, se jogar o Felipe Luiz construindo, aí deixa o Bruno aberto. Se não deu certo, deixa fechado, aí ele passa a ser 9. Não quer dizer que ele vai já sair jogando de 9. Pode ser um jogo hoje. O Bruno Henrique é o centro. Pode ser. Acho que é mais uma medida emergencial. Assim. Para mudar o jogo como ontem. O jogo que o Gabigol tá fora, deve voltar o Pedro. Aí vai ser quem? Pedro e Bruno Henrique. Aí vamos ver se vão jogar juntos, se vão jogar com o Bruno aberto. Mas sem dúvida é mais um, se você pensar nesse aspecto, claro, você não precisa tirar ninguém para ter um centroavante, para pôr o Pedro. Faz só isso, encosta o Bruno Henrique lá, quantas vezes ele fez. Sim. Enfim, e não é o primeiro cruzamento. Ele fez, inclusive, com o próprio Gabigol. Recentemente teve contra o Atlético Paranaense. O Gabigol faz a mesma coisa lá direito, cruza, o Bruno entra, faz de cabeça. E, assim, depois você vai mostrar a declaração do Landim? Vai? Você vai mostrar hoje no programa, o Landim falando? Vamos. Vem cá, paga a multa e pode levar? Benfica, né? Aí a gente vai questionar também esse valor da multa, que esse valor, então, ele vai ficar no Flamengo por muitos anos ou o resto da vida, que acho que é o valor também que colocaram já na multa do Pedro, não dá para ninguém pagar. Acho que não pode se conversar o valor. Antes da gente voltar para esse assunto, ouvir o Sampaoli sobre o jogo ainda, uma visão uma avaliação do treinador do Flamengo dessa vitória 1-0, placar mínimo, mas que faz o rubro-negro na semana que vem jogar por um empate em Asunción no Defensores del Chaco. Jorge Sampaoli. Olimpia redujo mucho y bueno, segundo tiempo yo tive que hacer una modificación estructural en la posición de Bruno Henrique. Eso generó que montásemos el gol, pudimos hacer un gol más, tuvimos mucho control, deberíamos haber tenido mayores situaciones de ese control. Otimi tiene que mejorar cuando sucede en este tipo de juego porque lo tiene que resolver con mayor contundencia. Olha lá, números do Bruno Henrique nessa vitória do Flamengo de ontem, 1-0 sobre o Olímpia. Ele atuou os 90 minutos, fez o gol da vitória de cabeça, especialidade da casa, chutou 4 bolas a gol, foi quem mais chutou a gol do time do Flamengo, um chute correto, uma finalização correta, driblou 3 vezes, também primeiro nesse quesito no grupo, ações na área rival, 8, também primeiro do time, assim como em duelos vencidos, 9 duelos vencidos do Bruno Henrique, que ficou tanto tempo parado, se recuperando de uma lesão seríssima. Confesso a vocês que eu não imaginava que ele pudesse render bem tão depressa, tão rápido, depois, lógico, do retorno. Tá voando, Bruno Henrique. Este segmento é um oferecimento de Bodog.net. Bodog.net. Faça seu jogo. Ai. Como é que será, Zinho? Como é que será que o Pedro, aí um pouquinho com a perspectiva do atleta, do ex-atleta no seu caso, viveu esse jogo de ontem? Você nunca passou por uma situação como essa, porque você era ultra disciplinado, não dava problema. Mas como é que você, tentando entrar na cabeça do Pedro e pelo que você conhece dele, como é que você acha que ele passou os 90 minutos do jogo de ontem no Maracanã? Não dava problema porque era titular, né, Zinho? Porque se ficasse no banco, dava uma chiadinha. Sim, mas dei chiadinha. Eu chiei na Copa do Mundo, porque eu joguei 7 jogos e fui campeão do mundo, né? Com a medalha que eu tenho aqui com muito orgulho, com uma réplica da taça, com a camisa que eu joguei a final, né, da Copa do Mundo. Lá eu reclamei, fui lá, Parreira, me solta aqui, posso fazer assim. Assim, diálogo não é nem chiar, né? Eu usei a palavra errada. Ter o bom diálogo, olhar olho no olho e agir com respeito, isso tem que existir. Ontem, hoje e amanhã tem que ser assim.
O que me chama a atenção nesse caso todo é que o São Paulo ainda não teve esse diálogo com o Pedro. Volto a dizer, Pedro errou em não continuar o aquecimento. Vou voltar ao assunto. Criando uma imagem, parece que o Pedro é um indisciplinado, é um rebelde. E o cara não tem isso no currículo dele, na carreira dele. E ele ficou no banco do Flamengo quando chegou. Querer jogar, querer atuar, eu acho que todo atleta tem que querer, sim. Não tem que ficar conformado de estar ali no banco. Ainda mais desse nível. O Pedro tem nível para ser titular também. A ponto de ter ido para a seleção e para a Copa do Mundo. E ter brilhado muito nas conquistas do ano passado. E ter iniciado o ano como titular, jogando junto com o Gabigol. Agora, o momento não é dele. O Bruno Henrique voltou e merecidamente tem que ser o titular. Porque está, como o Plihal falou, surpreendendo a todos. Mérito do Bruno Henrique. Parabéns para o Bruno Henrique, para o departamento médico que o recuperou. E ele se dedicou para isso. Eu, no meu time, também escalaria ele com o Gabigol. Até pela característica que eles se completam. Eles se completam. Um encaixa no outro. Principalmente, o Gabigol cresce muito também com o Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique é o elemento surpresa que entra nesse facão e que o Gabigol é maestro para achar esse passe. É muito bom, eles têm esse entrosamento. Assim, voltando ao caso do Pedro, eu acho que a condução é que está sendo ruim, porque está dando margem para a gente, nos programas de debate, ficar exercitando essa coisa. O Pedro, ele não quis treinar? O Pedro não... Eu acho que o Pedro tem que dar uma entrevista, é importante. Ele não é muito bom nessa coisa de entrevista, né? De esclarecimento. Ele é um cara mais introvertido, mas eu acho que ele tem que dar uma entrevista, até para ele colocar por que ele não foi no treino, porque essa multa me parece que é mais pela falta ao treinamento do que o negócio do aquecimento. Porque o aquecimento é a administração do gestor. Quantas vezes eu fui substituído e saí bicudo, e reclamando e chutando o balde dentro do vestiário. É porque tem coisas do vestiário que ninguém fica sabendo. Eu, na final do Carioca, Flamengo e Vasco, o Abel... Desculpa, tá, Abel? Vou comentar esse nosso episódio. Ele me tirou na final. A gente metendo 3-0 no Vasco, 3 gols do Jean, atacante. Eu fiquei louco da vida com o Abel, que ele me tirou. Eu já num final mais de carreira, encerrando minha carreira no Flamengo, querendo continuar ali como capitão do time, levantar a taça. Entrei no vestiário chutando tudo e a gente quebrou o pau, eu e o Abel, de discussão na roda, depois de ter ganho o campeonato. Que ele veio me questionar, que eu fiquei chateado, e eu falei pra ele, fiquei mesmo. E a gente discutiu no meio da roda. Aí o Júlio César goleiro, o Felipe, o Júnior Baiano, o Fabiano Heller, seguraram, calmaram e tal. No outro dia a gente sentou, o Abel veio. O Abel, aí a questão do treinador, do gestor. O Abel veio, antes do treino, me chamou na sala dele, sentou. E aí falou, disse os argumentos dele, falou, eu falei, e a gente acertou e hoje a gente é amigo. Continuamos amigo. Então, é o diálogo que não está havendo. O São Paulo falou ali na coletiva, a minha gente. Eu vi ele defendendo o preparador físico dele, que deu um soco na cara do Pedro. E agora a vítima passou a ser o acusado, tá todo mundo julgando o Pedro. Tá todo mundo colocando essa coisa, ele é banco mesmo. Eu sei que o torcedor nem conta, porque o torcedor é paixão. Vai ser pelo clube, tem que ser assim mesmo. E o Pedro foi multado e errou, mas desse erro, colocar ele como o cara que fez a briga, que não aceita o banco, porque tá faltando a gestão. O cara no perfil dele lá, no Instagram dele, colocou lindo, maravilhoso, protegendo um amigo dele, que é o cara que cometeu uma barbaridade, dá um soco na cara de um atleta. Agora, ele chegar no clube e chamar o Pedro, vem aqui na minha sala, como líder, o meu time é assim, a minha característica de jogo é assim, não gostei do que você falou também, que você está tendo um abalo psicológico, uma violência psicológica, que a gente não está tratando bem.
O que você está insatisfeito? Tem que respeitar a minha liderança. Conversa, olho no olho. Agora não conversa com o cara. Aí fica a especulação. É um absurdo não ter conversado ainda. Porque isso está me irritando. Isso está me irritando, gente. Peraí, hoje os debates Pedro é titular, o Pedro não é titular. A discussão não é essa. O Pedro não é o titular do time nesse momento. E ele mesmo sabe disso. Agora ele quer mais chance, quer mais oportunidade e quer um pouco mais de atenção nos treinamentos, aonde que eu tenho que melhorar, o que tem que fazer. Essa é a função do treinador. Sampaoli, que está arrumando o time, parabéns, foi fundamental a mexida dele, elogio total ao jogo de ontem, ganha porque ele faz uma mudança tática, porque ele enxerga o jogo, e ele é muito bom treinador, mas ele não está sendo um bom gestor, e isso é o currículo dele. O Vidal reclama dele, o Marinho reclamou dele, na Argentina, a seleção da Argentina, o nego que reclamou dele, ele não tem essa capacidade. Aí precisa da direção do clube intervir, porque o elenco do Flamengo é recheado de estrela e o que mais precisa é uma gestão de grupo, porque esse time joga muito. Esse time, ajustadinho taticamente, bem fisicamente, se não tiver os problemas extra-campo, vai ganhar, vai ser campeão. Agora, o Sampaoli não chamar o atleta, não conversar, não falar, aí chegar na entrevista coletiva, não, minha gente, eu não vou falar de jogador ali no microfone. Sim, não tem que falar mesmo não, tem que ir lá no clube chamar, se tiver que puxar a orelha do Pedro, chamar e puxar mesmo, e dar uma dura nele. Mas tem que chamar para conversar. O que aconteceu foi gravíssimo, e se o cara fala que está se sentindo agredido psicologicamente no dia a dia, que não está tendo essa atenção, é a hora do treinador olhar no olho dele, chamar ele e falar mesmo. Não é a questão titular ou não titular. Eu acho que a discussão para mim não é essa, porque todo mundo nesse momento de encaixe do time, é Gabigol e Bruno Henrique. E o Pedro vai esperar o momento dele, desde que tenha a possibilidade de buscar um espaço. Eu acho que esse posicionamento que o Sampaoli fez de relembrar 2019, Gabigol e Bruno Henrique próximo, é até bom pro Pedro, porque dá para jogar também Gabigol e Pedro, dá para jogar Bruno Henrique e Pedro, como está jogando Pedro e Gabigol. Claro que o Gabigol se movimenta mais, tem uma característica de mais mobilidade. Agora é o treinador falar, eu preciso que você se movimente mais, precisa sair um pouco aqui, que você ajuste ali. É a gestão. Agora, abrir mão de um cara do potencial do Pedro, de nível de seleção, para um elenco que é recheado de estrela, eu acho que assim, é desnecessário. Já que o presidente fala que é só pagar a multa. Ninguém vai pagar essa multa. 100 milhões não vão pagar. Então usa, aproveita, é bom para o Flamengo. Quanto mais grandes jogadores, bem de cabeça, junto com o grupo, o Flamengo briga por títulos. Ozinho, eu acho que essa conversa vai acontecer daqui para domingo, que eu imagino que ele vai estar no jogo contra o Cuiabá. É inacreditável que não tenha acontecido ainda. É, mais ou menos, Por né? mais que gestão não seja o forte do Sampaoli, Mauro, ele teve tempo para isso. E tinha um jogo importante da Libertadores contra o Olímpia, para já chegar com a situação resolvida, o Pedro à disposição nesse jogo. Não, mas aí foi o clube que eu acho que errou ao suspendê-lo. Eu não faria isso. Mas se o treinador mata no peito e fala, eu vou resolver essa história, acabou. Então, o clube acertou em multá-lo, acertou, mexeu no bolso dele, você cometeu uma indisciplina, como acertou muitíssimo, nem podia ser diferente, em não ter mais lá o preparador físico. Pablo Fernandes. Até aí tudo bem. Se ele não pedisse demissão, o Flamengo iria demiti-lo, não tinha cabimento. Agora, assim, eu não vi a necessidade de suspendê-lo para o jogo de ontem. E aí sim, talvez esta atitude provocaria uma conversa. Porque aí, o cara vai estar aqui relacionado, porque ele não ia deixar o Pedro fora. Eu vou ter que falar com ele alguma coisa. Então, talvez, na terça ou quarta... Na quarta não, né? Não foi quinta? Na terça ou quarta eles teriam conversado. Como ele já também, o Sampaoli ficou sabendo que, multamos e suspendemos o Pedro, uma dessas, cara, sei lá, o Pedro não foi lá segunda por causa do dentista, não sei o quê, foi terça e quarta, aí o Sampaoli pode ter falado, quer saber, eu vou focar aqui no Olímpia e tal, e hoje ou amanhã, hoje, mais tardar amanhã, sei lá, agora eu acho que a conversa, de um jeito ou de outro, vai ter que acontecer, Prihal, porque eu imagino que ele esteja no jogo contra o Cuiabá. Agora, eu vi uma pergunta ali, atrapalhou essa história?
Esse negócio. Ninguém falava muito do jogo do Olímpia, não, né? Só se falava de Pedro, dessa confusão, etc. Não se comentava muito sobre... Sempre atrapalha, né? Não se comentava sobre o Olímpia. Mas dentro de campo, não sei. Eu acho que depois que entrou ali, o time jogou o que tinha que jogar, o Olímpia marcou o que tinha que marcar. E aí, com Pedro ou sem Pedro, eu acho que ia ser isso aí. Ele também não ia tirar ninguém ontem para colocar o Pedro. Eu acho que assim, Pedro passaria batido no banco, porque quando ele coloca o Bruno Henrique, aí é o que você falou, ele já arrumou a solução ali de centroavante. Então... Bom, ontem pela primeira vez, depois dos acontecimentos de sábado à noite em Belo Horizonte, o Sampaoli e os jogadores, alguns jogadores ali na zona mista, no local de entrevistas do Maracanã, alguns que teve gente falaram que não quis sem falar, dizer né? muita coisa também, né? Vamos para quem por acaso ainda não viu essas declarações, assistir pela primeira vez ou rever. Vamos dar uma olhada. Todas las personas que trabajan conmigo en Flamengo, el gerente, cocinero, ropeiro, son mi gente. Pedro es mi gente, yo tengo que proteger y tengo que intentar que él, que toda relación y toda situación que yo tenga con él se tiene que, como falei antes, arreglar de puerta para adentro. Yo jamás falaría de un jugador, de mi jugador, nunca. Entonces, el tema porque Pedro no estuvo hoy, porque el club determinó una sanción, a mañana ya será parte de nosotros y si está en condiciones podrá ser, bajo mi decisión, parte o no del juego. A gente fica triste de ter acontecido com o Pedro. Poderia ter sido qualquer um, mas a gente está focado em fazer o nosso melhor. O que o Flamengo poderia fazer, eles fizeram. E agora é ter cabeça no lugar. Foi uma semana muito triste, conturbada, mas nada tirou o foco da gente estar pronto para esse jogo de hoje. E temos que seguir. Mas isso aí já está resolvido, isso aí já foi resolvido. Vocês combinaram de não falar alguma coisa? Que não tem o que falar, já foi resolvido, a direção já resolveu e já está. Não tem que ficar falando uma coisa que já foi resolvido. O que eu posso vir falar aqui? Sendo que já resolveu, vocês já sabem tudo o que aconteceu, não tem mais o que falar. Tem, né? Mas tudo bem. Ele poderia falar um pouco mais. Por exemplo, o Bruno acho que foi bem sincero ali. E acho que até esclarecedor dentro desse questionamento. Atrapalhou ou não? Ele falou, ó, foi ruim, foi triste, semana, mas não tirou o foco da gente, a gente e o time. Acho que no geral da imprensa, da torcida, tirou. A gente falou mais do caso Pedro do que do jogo com o Olímpia. Mas quando o Gerson fala o Gerson precisa entender que se o repórter não fizesse a pergunta, seria mais ou menos a mesma coisa dele entrar em campo sem a incumbência de ter que marcar, de ter que sair pro jogo, de ter que chutar gol. A declaração do Gerson me parece que ele não quis se expor. Não quis se expor, o Bruno Henrique não teve nenhum motivo para não se expor. Do pesar que o time estava, da situação que foi pesada. O Bruno Henrique tratou diretamente. O Gerson não quis tratar. A gente não sabe qual é a posição do Gerson. Né? Já está resolvido, já está resolvido. Até porque... Aí não foi uma coisa qualquer, né, Pascoal? Até porque quem segurou... O preparador físico deu um socão na boca. Mas quem segurou o preparador físico foi o Gerson. Quem tirou o preparador físico da confusão foi o Gerson. Então, ele não quis se envolver. Hoje o presidente foi mais ou menos nessa linha. E já está resolvido e tal. Não está resolvido. Tem que falar um pouco mais, né? Não está resolvido. O Flamengo pode ganhar, o Flamengo pode se classificar, o Flamengo acredito que vai se classificar na Copa do Brasil. O Flamengo deve se classificar, deve passar para a outra fase da Libertadores da América, na minha opinião. Mas isso não está resolvido. Não está resolvido. Porque o treinador não conversou com o Pedro até agora. A gente não sabe qual é a reação de um para outro. Né? E tem um pedaço, Pascoal, você deve ter acompanhado todo o Sampaoli, desculpa te interromper, tem um pedaço do Sampaoli que a gente não colocou ali, que ele diz meio assim que esse esquema de pressão psicológica, isso aí, o Pedro tem que resolver com ele Pedro, não é ali com ele técnico. Tipo assim, se tem algum problema psicológico, que se cuide. Não tem nada a ver com isso. É meio isso. Mas o que o Pedro disse, o que está sendo feito com ele no aspecto psicológico,
de não dar a ele oportunidades e não dar a ele o motivo porque ele não está jogando. Você não está jogando porque você não está cabeceando muito bem. Você precisa treinar o cabeceio. Ou não está saindo da área. Ou você não está saindo da área e você não está conseguindo fazer a movimentação do time. Então, que isso faz parte do trabalho de gestão do treinador no vestiário. Por isso é que tem jogador que não se expõe, que não fala, que é o caso do Gerson. Está resolvido. Claro que não está resolvido. É aquele negócio de quebrar o... Sabe aquele vaso chinês que você tem aquela sua casa maravilhosa, aquela mansão? Então, aquele vaso chinês, ele quebrou. E não adianta você pegar aquele tubinho de cola e ficar remendando. Não tem. Não tem. É difícil, cara, passar pelo que passou o Pedro. O Pedro é vítima. A gente não pode esquecer isso. O torcedor do Flamengo não pode... Daqui a pouco o torcedor do Flamengo, se ele sair, vai dizer que o Pedro é mercenário, que o Pedro não queria ficar no Flamengo. Pelo contrário, o Pedro não aceitou... Aliás, você conhece, você ia falar da proposta que ele recebeu. Outra. A minha preocupação é até outra. Qual, diga assim. Não, a minha preocupação é a seguinte, o Pedro é atleta do Flamengo. Essa coisa aí de especulação de Benfica, de A, de B, teve uma proposta da Arábia, ele não quis ir. Ele priorizou ficar no Flamengo, que ele acha que através disso ele está mais próximo da seleção. Ele abriu mão de uma quantia financeira que seria muito maior da que ele recebe no Flamengo, porque ele entende que o Flamengo o proporciona uma visibilidade muito maior. E esse negócio do Benfica apareceu aí agora, essas especulações. Sabe por que aparece isso? Porque não é uma coisa clara. O treinador, o dirigente, o diretor de futebol, o atleta, o Pedro ainda não deu uma entrevista, porque faz com que os programas de televisão fiquem debatendo o mesmo assunto, porque não há uma clareza e há especulação. O ambiente está ruim, o ambiente não está ruim, resolveu, não resolveu. E a minha preocupação é a seguinte, eu estive no Maracanã ontem, então eu circulei pelo Maracanã e os torcedores... mas o Pedro também, é indisciplinado, tem que cumprir as regras do clube. É claro que o torcedor está certo. A paixão dele é o Flamengo, é o clube. O jogador passa pelo clube. Uns ficam eternizados como ídolos, pelas conquistas, por tudo que representou, e alguns só passam e tem ali, lembram do nome dele, uns bem, outros mal. E a minha preocupação é que o Pedro vai continuar no Flamengo. E ele não vai para um jogo contra o Olímpia, que o Flamengo era favoritaço, né, Pascoal? Favoritaço. Maracanã lindo, recorde de público. Se ele é multado pela indisciplina, mas essa proteção que o Sampaoli falou que tem que dar, ele já não deu indo ao contato com o atleta. Porque ele é o comandante de uma comissão técnica, onde um cara que trabalha com ele há muito tempo dá um soco no rosto do atleta. Eu já acho errado ele, como proteção do atleta, que ele diz que está protegendo, não ter procurado o jogador para conversar, saber como é que o cara está, até o que isso abalou ele moralmente, psicologicamente. De repente ele não foi no treino porque ele acordou mal. Gente, nós somos seres humanos. Você às vezes não acorda chateado com uma situação, às vezes você não dá nem vontade de ir lá no trabalho, ou dependendo do que aconteceu, que eu acho que esse é um lance muito grave, e que o cara não quer ir no clube para não cruzar com o cara que deu soco na cara dele, ou com o filho do cara que continua na comissão técnica. É um momento que o cara ainda está abalado demais. Então, eu acho que a proteção é você entender a situação, entendeu? Acha que, você cometeu essa indisciplina, está multado. Levar ele para o jogo ontem, eu acho que até é uma coisa para que o torcedor, que é o motivo maior, que é a paixão, que o futebol existe por causa do torcedor, abraçar o Pedro ali também. Sabe? Esse carinho com o cara ali. Agora, o afastar do torcedor, essa é a minha preocupação. O afastar, cria-se uma imagem que o Pedro está desrespeitando o Flamengo. E aí o torcedor vai contra o Pedro. Você vê a mídia social, a maioria já pegando no pé do Pedro. E aí ele não vai para esse jogo. Entrando ou não entrando no jogo, acho que nem entraria também no jogo, nem precisaria entrar, porque o Bruno Henrique e o Gabigol foram bem. Eram outras substituições. Mas vamos dizer, o Gabigol não está nesse jogo, está suspenso.
A pressão em cima do Pedro, essa é a minha preocupação. O Pedro jogou mais ou menos, vai ser só... Ah, o cara não tá com a cabeça aqui, tá vendo? Reclamou, mas não jogou. Ou ele detona, ou ele faz 3 gols, ou essa pressão... Então eu não estou vendo essa proteção que tá dizendo, vou proteger. Eu não tô vendo. Ozinho, até em cima disso, você acha que para domingo o Pedro teria condições emocionais de começar, por exemplo, o jogo contra o Cuiabá? O jogo não é no Maracanã, é um jogo fora de casa, mas vai ter torcedor do Flamengo pra caramba. A gente hoje em dia não tem contato, né? Eu, até por estar trabalhando na imprensa, né? Estou aqui nos comentários, eu procuro até eticamente não ficar muito em contato e tal, porque eu fui ex-jogador, então você busca um contato até por uma forma de se solidarizar. E aí eu trazer isso pro programa, eticamente não é a minha índole, eu não fico bem com isso. Então eu não tenho contato com os jogadores, eu não fico conversando, a não ser quando se cruza ali no Maracanã ou em algum local aqui do Rio, né? Mas é pouco, isso acontece pouco, então eu não sei te dizer como está o Pedro nesse momento. Eu acho que está mal. Primeiro que ele não foi no Maracanã para ver aquela festa linda que foi o Maracanã ontem. Primeiro que ele não teve esse contato com o torcedor, que é fundamental ali, aquele calor, aquela atmosfera de sentir o que o torcedor está ali, abraçou, não abraçou, o que ele está acompanhando. É os programas, é a repercussão, é as mídias sociais que não está favorável a ele. Muita gente apoiando e tudo mais, muita gente cobrando, né, a postura. E eu vejo alguns companheiros também da imprensa pegando no pé dele sobre isso. Então, eu chamaria o Pedro, conversaria, levaria, mas deixaria no banco. Não começava jogando, não. Não começava jogando, não. Porque, a não ser que assim, eu tô bem, tô confiante, conta comigo, tô aqui, tá tudo resolvido mesmo, aí não. Aí ele tem que ser o substituto do Gabigol. Mas se não há essa conversa, se o cara não tá bem... com confiança para um jogo, é melhor você levar Luiz Araújo, Everton Cebolinha. O Flamengo tem um elenco espetacular, né? Tem soluções. Então depende muito desse diálogo, dessa gestão e dessa proteção que o São Paulo está falando. Aí vai depender deles ali no clube. Tem esses dias aí, como foi falado pelo presidente. Se conversou hoje ou amanhã, ou treinou, ou armou o time, né? A gente de fora fica difícil. Olhando assim como um ex-atleta, o cenário que está me passando é um cenário ruim para ele jogar. É um BO que tem que resolver, mais um BO para o São Paulo. Porque o São Paulo, se botar o Pedro para jogar, ele cedeu a pressão. E se não botar, ele está sendo um carrasco. Mas o São Paulo se resolver com o São Paulo só arrumou um BO para ele, é um problema dele. Porque, primeiro, não conversou com o jogador. Se ele botar o cara para jogar contra o Cuiabá, lá em Cuiabá, tá vendo? Um jogo que o Gabigol tá fora. Isso, não aguentou pressão, podia ter colocado o Bruno Henrique, centroavante, Cebolinha, Beto lá, não aguentou a pressão, botou para jogar. Não põe para jogar, tá vendo? Não gosta do cara. Não gosta do cara, não vai botar para jogar, entendeu? Tá prorrogando, tá estendendo. O São Paulo só arrumou para ele. E o Flamengo também arrumou para ele. Porque se o Pedro ontem está no banco de reservas, se ele estivesse no banco de reservas, a coisa estaria muito simplificada. Ele foi punido em 5%. 5% é a primeira punição que o jogador tem. O clube não pode punir um jogador com 50% do salário na primeira punição. Tem um escalonamento disso. 5% é a primeira punição que o jogador tem. Então, ele foi punido pela primeira vez, 5% do salário. Perfeito? E aí o Flamengo o tira do jogo contra o Olímpia. Uma outra questão. Não foi preciso porque os caras resolveram. Se precisasse dele ontem, ia fazer o quê? O Pedro já ficou machucado no banco de reservas, de tênis ou não? Ou vocês não viram isso? Ele não tinha condições de jogo e ficou de tênis no banco de reservas, com a camisa do Flamengo? Então quer dizer que ele serve para o Flamengo? Claro que ele serve para o Flamengo. E agora, passando pela declaração do presidente, você vai mostrar aí depois? Sim, a gente vai mostrar. Porque assim, a partir do momento que a história for se estendendo, a cada dia vai pipocar um novo clube aí na vida do Pedro, uma nova especulação. Pois é, e vai se estender, a meu ver, até o momento que o Pedro der uma entrevista.
E o Zinho tá dizendo aí que ele não é muito chegado. Mas E ele assim, precisa falar desde que ele ele chegou no Flamengo, é a segunda vez que ele se envolve numa questão maior no clube. E a outra foi por conta dos Jogos Olímpicos, Sim. cirurgia no joelho, ele ficou fulo da vida que não foi liberado para ir para a Olimpíada de Tóquio, isso 2 anos atrás. E agora isso que até é um troço mais sério, né? Porque envolveu agressão física e tal, e a história com o treinador demorando a se resolver e não dando nenhuma pinta de que vai acontecer depressa. Mas precisa eu acho que a única pessoa que pode dizer, não adianta o Landim, o Gerson, o Bruno Henrique, dizer que, não, isso já foi resolvido. Não, foi resolvido burocraticamente, foi suspenso e vai pagar a multa. Agora, emocionalmente, etc., quem pode dizer isso é só o Pedro. Pedro, a questão está resolvida? Ele precisa responder isso. Se ele responder, não, já conversei com o São Paulo e está tudo bem, ok. Sobre Benfica, sabe quem respondeu? Rodolfo Landim. Landim, Vamos ouvir o que ele falou da especulação do dia do jornal A Bola, jornal super tradicional de Portugal, que colocou o Benfica como clube interessado no centroavante do Flamengo. O assunto do Pedro é um assunto já resolvido, já está totalmente resolvido, passado, já está integrado, treinando com a equipe. Vamos para frente. Temos vários desafios pela frente a partir de agora. Então, assim, se o Benfica está interessado em comprar o Pedro, é simples. Basta depositar a multa dele, conversar com o Pedro e tirar o Pedro do Flamengo. A gente tem um contrato com o Pedro, tem uma multa estabelecida. Vai lá, deposita o valor da multa, negocia com o jogador um bom contrato para ele, que eles tiram ele do Pedro do Flamengo. Simples assim. Tá vendo totalmente resolvido que eu te falo? Está totalmente resolvido na cabeça do presidente. Na cabeça de um, de outro. Quer saber na cabeça do Pedro. Mas acho que nem na cabeça do presidente, será a boca para fora. Então, pois o Pedro é que vai ter que dizer. Agora, eu não sou a favor de levá-lo para Cuiabá e não pôr para jogar, principalmente se o Gabigol não for jogar. Não, o Gabigol não vai, que ele está suspenso. Então, aí eu vou agora inventar entre aspas, dizer que agora eu já tenho outro centroavante que é o Bruno Henrique, mas não era, né? Era o Pedro. É o Pedro. Não tem o Gabigol, agora eu não vou entrar também. Aí o B.O. que o São Paulo arrumou para ele. Ele só arrumou para ele mesmo. O Flamengo arrumou para ele mesmo. Ele não precisaria nem ter entrado ontem. Se ele estivesse no banco e já tivesse conversado com o São Paulo, começaria o jogo normalmente no final de semana. Exatamente. Agora, essa história de Benfica, vamos entender o seguinte: o Benfica está vendendo o Gonçalo Ramos. Está negociando, acho que o PSG, né? 65 milhões de euros. Quanto é que é a multa do Pedro? 100 de euros. Pô, os caras não vão. Não vão. Agora, eles podem vir, sim. Se eles realmente perderem o centroavante lá, eles estão também de olho no centroavante do argentino, que é novo, enfim, eles poderiam, ou poderão vir com 20, 25, que eu acho que é mais tranquilo, né? O Flamengo pagou 14 pelo Pedro. Então, se falar em 20, 25, ninguém vai falar em 100 milhões. Então, isso aí não vai acontecer. Mas mais do que isso, eu acho que o Pedro também não vai sair, não. A não ser que essa história continue muito mal resolvida na cabeça do Pedro. E a gente só vai saber isso quando ele se declarar. Ele tem que dar uma entrevista. Mas é que ele não tem esse jogo de cintura, como disse o Zinho, essa desenvoltura para num momento como o que está passando agora. Mas tem uma assessoria de imprensa particular dele, deve ter uma assessoria de imprensa do Flamengo que deve entender que está na hora dele dar uma entrevista, porque não é uma coisa qualquer. Como você disse, aquela época da Olimpíada foi muito grave. Sim. Marcos Braz foi na casa dele convencer, mostrar os motivos pelos quais o Flamengo precisava dele, etc. E ele acaba não sendo utilizado muito no Flamengo. Ele perde a Olimpíada e não joga o tanto que se esperava por aqui, porque ele não era titular absoluto, então deve ter ficado mais chateado ainda, porque ficava muito no banco, e agora teve essa conversa de novo com o Braz, está lá, está de volta, vai ser multado e tal. Eu acho que vão convencê-lo a falar, são momentos muito fortes para o jogador aparecer ali, só falar que, foi legal, fiz um gol e tal. A hora que ele entrar em campo, e se ele estiver lá, mesmo no banco, no Cuiabá, vão querer, né? Aí ele vai passar batido na zona mista. Pedro não quis dar entrevista. Aí você já começa a pensar, por quê, gente? Se está tudo resolvido, entendeu? Então não tem jeito, eu acho que acho que vem por aí uma entrevista. Joguinho chato lá na Arena Pantanal, né? Sim. Só lembrando que
O Cuiabá hoje, nesse momento, é o 9º colocado no Campeonato Brasileiro com 25 pontos. Mas muito mais com os pontos conquistados fora de casa do que em casa. Mas agora começou a vencer em casa. Tanto que venceu o São Paulo, se bem que, Pascoal, vencer o São Paulo em casa, receber o São Paulo em casa, costuma ser um bom negócio. Legal. Você sabe que a gente tem alguns amigos e até amigos comuns que são torcedores do São Paulo, né? O Mão de Morto não se conforma com esse negócio de que o São Paulo... Gente, o que o São Paulo jogou ontem... É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Então tá aí os comentaristas trazendo as informações referentes à partida de ontem. Eu gostaria que você também deixasse a sua opinião e vamos ver o que vai acontecer nessa movimentação aí entre Pedro e Benfica. Será que sai negócio ou será que é apenas especulação? Mas saiu no Jornal Bola, Jornal de Portugal. Vamos ver o que vai acontecer. Deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.